Se você continuar vivendo assim, fazendo sempre as mesmas coisas, com os mesmos hábitos, os mesmos padrões, existe uma grande chance de que, daqui a alguns anos, você olhe para trás e perceba uma coisa extremamente desconfortável. Você tinha potencial, mas nunca chegou nem perto dele. Agora me responde com sinceridade. Os seus resultados hoje são compatíveis com o seu potencial? Porque essa é uma das perguntas mais incômodas que alguém pode se fazer. E, ao mesmo tempo, uma das mais necessárias. Poucas coisas na vida doem tanto quanto perceber que você está vivendo abaixo daquilo que poderia. Não por falta de capacidade, não por falta de inteligência, mas por algo mais silencioso, mais difícil de perceber e muito mais comum do que você imagina. E é aqui que entra a pergunta que realmente importa. O que está te impedindo de transformar o seu potencial em resultado? Não existe uma resposta única. Para algumas pessoas é o ambiente, para outras é a falta de direção, para outras são questões emocionais profundas que nem sempre são fáceis de identificar. Mas existe um ponto em comum que aparece com mais frequência do que deveria: o medo. Medo de fracassar, medo de ser julgado, medo de descobrir que talvez você não seja tão bom quanto acredita. E presta atenção nisso. Muitas vezes não é a falta de capacidade que te trava, é o medo de testar essa capacidade e não corresponder às expectativas. Agora pensa comigo. Qual é o seu maior medo hoje? E mais importante, qual é a relação desse medo com os resultados que você ainda não alcançou? Porque enquanto isso não for confrontado, você pode continuar girando em círculos sem nem perceber. Mas não para por aí. Existe um outro fator que está sabotando o seu potencial todos os dias. E talvez você nem tenha se dado conta ainda. O seu comportamento. A forma como você age no dia a dia. Hoje nós vivemos em um ambiente feito para te distrair. Tudo é rápido, tudo é imediato, tudo é fácil. E sem perceber, você vai treinando o seu cérebro a escolher sempre o caminho mais curto, o mais confortável e, na maioria das vezes, o mais inútil. Porque tudo aquilo que realmente muda a sua vida exige tempo, exige esforço, exige repetição. E é exatamente por isso que tanta gente fica presa na procrastinação. Elas trocam aquilo que é importante por aquilo que é prazeroso no momento. E fazem isso tantas vezes que, quando percebem, anos já se passaram e o potencial continua lá, intacto, mas nunca utilizado. E ainda tem mais um ponto que pouca gente leva a sério: o ambiente. Alguns lugares simplesmente matam a sua ambição. Pouco a pouco, sem fazer barulho. Um ambiente sem crescimento, sem visão, sem disciplina, vai reduzindo o seu nível de exigência, até você começar a aceitar menos do que poderia. E quando você percebe, você já está vivendo uma vida muito menor do que aquela que seria capaz. Agora, se você quer mudar isso, não existe fórmula mágica, mas existem alguns pilares que são inevitáveis. Autoconhecimento, para entender o que te trava. Disciplina, para fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer. Clareza, para saber exatamente onde você quer chegar. Um ambiente que te impulsione e não que te limite, e principalmente resiliência, porque o caminho até resultados reais não é confortável, mas é o único caminho que faz você olhar para a própria vida e sentir que realmente fez jus ao seu potencial. Agora eu quero saber de você, o que mais tem te impedido hoje de viver à altura do seu potencial? Comenta aqui embaixo, porque às vezes a resposta que você precisa começa quando você tem coragem de encarar essa pergunta de verdade.